Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu, em nome, como coordenadora do Comitê de Prevenção ao Suicídio, em nome da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, dou início aí ao nosso ciclo de palestras. Hoje é o primeiro dia com a professora Tatiana. O doutor Osmar vai fazer a apresentação. E espero que todos aproveitem muito a professora, que é tão conhecida no tema, nossa colega lá na PUC, e que aproveitem durante a semana também, que nós temos aí várias palestras super interessantes de outros professores, doutores também super especialistas no tema. Então, bem-vindos e obrigada de novo pela presença. Doutor Osmar? Obrigado, Karina. Eu, né, em nome aí do Departamento de Psiquiatria, né, da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, né, a gente vai dar início à sessão de palestras, né, como a doutora Karina bem comentou, e a ideia é de trazer durante essa semana temas que vão ser transmitidos online, ficar gravado aí no YouTube da Sociedade de Medicina, pode ser compartilhado depois, né, temos os alunos também aí, e a gente vai ter como material também de estudo e divulgação. Para dar início a essa semana das palestras, convido a professora Tatiana Slovensky, doutora em psicologia e docente da carreira de extensão da PUC Campinas e membro associado da ABEPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. Chamo aqui a Tatiana, boa apresentação e depois a gente tem conversa e perguntas que vocês podem mandar aí online e presencial. Obrigada. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu sempre acho um privilégio quando eu tenho a chance de ter um espaço aberto para poder falar. E hoje em dia isso é cada vez mais um espaço que eu prezo. Quanto mais tempo eu passo estudando, mais eu me sinto desafiada. Portanto, quando alguém me convida para um evento como esse, eu me sinto privilegiada, porque diante de tantas pessoas pesquisando o tema, é realmente uma satisfação ter um lugar de fala dentro dessa temática. Eu sou professora da PUC Campinas, sou docente em carreira de extensão, desenvolvo projetos relacionados à prevenção de suicídio já há 4 anos dentro da universidade, mas eu estudo o tema desde 2000, quando eu tive contato com um professor da Unicamp, na época que eu estava iniciando meus estudos de mestrado e terminando meu aprimoramento em psicologia da saúde da mulher, na saúde reprodutiva. Então, eu tive a chance de conhecer um psiquiatra, o Dr. Neuri Botega. Na época, a gente teve um contato a partir de algumas atividades de aula e de reunião que ele teve junto a esse programa e, posteriormente, eu passei a estudar com ele o tema. Nos últimos 4 anos, eu tenho desenvolvido um projeto de extensão voltado especialmente a comunidades periféricas ou vulnerabilizadas. Nesses últimos 4 anos, já estou em escolas públicas, em paróquias, em centros de referência e assistência social, organizações de sociedade civil voltadas a acolhimento de pessoas em situação de rua, novamente, escolas públicas, espaços de CRAS, de onde me chamam, eu vou falar sobre isso num trabalho de conscientização pública, que eu acho que é de fundamental importância para a divulgação do tema. Hoje eu estou incumbida de falar sobre prevenção de suicídio na infância e adolescência. Eu estou mergulhada em escolas públicas, estou mergulhada nas atividades relacionadas à prevenção de suicídio, muito junto com professores e também com os alunos líderes de sala, gremistas. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, mas também quero falar da infância desde os períodos mais tenros. Eu quero falar sobre ser bem-vindo à vida, né, desde a gravidez,
e tudo isso que está em torno da promoção da saúde mental de uma criança, que é aquilo que melhor a gente pode fazer para prevenir suicídio, é promover saúde mental e promover os cuidados básicos da criança, desde antes da gravidez até se tornar um adulto e puder investir na sua vida, produzir, se vincular, tudo aquilo que a gente deseja para um adulto plenamente saudável e funcionante, né? Então, esse projeto, a minha atividade no projeto Girassóis tem financiamento de parceria, ele é financiado pela PUC, eu sou docente em carreira de extensão, divido parcialmente as aulas como docente da Faculdade de Psicologia, a realização do projeto com financiamento da universidade. Tenho na minha equipe alunos voluntários, bolsistas, não só do curso de Psicologia, é um projeto multiprofissional, e mais recentemente a gente tem um financiamento de uma empresa privada, especialmente para a compra de materiais e divulgação de atividades relacionadas a jogos, brincadeiras, brinquedos, contação de histórias, que é para fazer a promoção mesmo, desde a infância nos cenários onde a gente está. Então, essa empresa é a Sicredi, que financiou uma parte dos materiais também, e eu agradeço o apoio recebido para o projeto a partir desse ano. Divulgo, em primeiro lugar, a campanha trienal da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, a IASP. Ela faz uma campanha que dura pelo período de 3 anos, sempre em torno de uma mesma temática. A temática dos últimos 3 anos foi criar esperança através da ação. Eles deixam materiais disponíveis, vou convidar para que vocês conheçam a página da Associação Internacional. No Instagram, eles têm uma página, iasp.info, e vocês conseguem baixar materiais, cartazes, discussões temáticas interessantes relacionadas ao tema. E dos últimos 3 anos, eles discutem a ideia de criar esperança através da ação, e eles têm a hashtag Be The Light, porque eles consideram que a gente pode ser a luz nos espaços onde a gente está e fazer uma prevenção comunitária também. Então, esse é o banner traduzido para o português, tem vários idiomas, né? E o material também é traduzido, cartazes, infográficos. Então, essas iniciativas eu prezo e acho importante divulgar, e gostaria que vocês também passassem a seguir essas páginas, porque eles têm discussões, lives e fóruns acontecendo que são multiculturais. Então, houve um mais interessante, que é discutir a questão da descriminalização do suicídio em algumas sociedades. Então, acompanhem as campanhas. Ali está a hashtag deles, né? You Can Be The Light, que é dessa mesma campanha. Então, comportamento suicida, eu vou começar falando o básico, mas é sempre bom a gente retomar o básico. Ele é um fenômeno complexo e multicausal, de impacto individual e coletivo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais, idades, já há tempos, não é um fenômeno recente, e provavelmente não deixará de acontecer nos próximos anos. Considerando o Brasil, provavelmente a gente não só deixará de acontecer, como a gente vai acompanhar ainda um crescimento que vinha acontecendo, e se nada for organizado no sentido de deter esse crescimento, a gente segue com uma curva que já estava em ascensão. Ele é considerado um evento final da complexa relação entre uma série de fatores de risco e proteção, observáveis ou não, porque às vezes a gente tem dificuldade de identificar o que pode estar colocando uma pessoa em risco e dificuldade de identificar sinais de alerta, nem sempre eles são tão claros. Então me preocupa muito quando alguém faz comentários do tipo, ué, mas você não viu, né, que essa pessoa estava sofrendo, né? Então depois de uma morte por suicídio, tudo fica aparentemente mais esclarecido, né? Então, como eu não vi, né? Como eu não consegui acompanhar. Então, nem sempre a gente consegue observar um fator, seja ele de risco ou de proteção. E também depende de uma ação entre a ajuda disponível, oferecida e percebida como ajuda. Então, também ouço muitos pais dizerem, mas eu ajudo, mas eu acolho, mas eu entendo, mas eu abro espaço, mas eu converso, mas eu dou tudo. Né? Ele tem tudo, ela tem tudo. Né? Como pode ainda estar sofrendo? Né? E a gente entende que o fato de não perceber também aquilo que está no entorno pode fazer parte de alguns transtornos mentais que estão envolvidos na determinação de um comportamento suicida. Não há uma vítima típica, não há um suicídio emblemático, há suicídios. Então, quando a gente observa,
A gente tenta buscar um certo perfil, uma certa possibilidade da gente encontrar algo que explique a maior parte dos suicídios. Mas quando a gente fala de prevenção, é muito difícil a gente falar de previsão. Então, bons profissionais também perdem pessoas por suicídio, a gente se surpreende com algumas tentativas, ou a gente imagina que o desfecho vai ser diferente do que é, e a gente precisa estudar muito, quase que caso a caso, mas já existem também alguns padrões de comportamento que estão sendo estudados e que são úteis para a gente estabelecer linhas de cuidado e prevenção. Embora a gente não consiga prever com exatidão quando uma tentativa de suicídio vai ocorrer ou a morte por suicídio vai ocorrer, a gente busca entrar em contato com as pistas possíveis, uma rede de atenção. Quanto mais envolvida no acompanhamento dentro dos serviços de saúde ou de proteção social dentro da escola, melhor, né? Quanto mais evade da escola, quanto menos está ligado aos serviços de saúde, menor a probabilidade de receber o apoio necessário. A tentativa de suicídio anterior ainda é o maior indicador de risco de futura tentativa. A gente tem mais uma série de fatores de risco, histórico familiar, enfim, presença de transtornos mentais, a depressão como uma grande referência aí de risco, uma série de outros fatores combinados, mas a gente ainda se preocupa muito quando existe uma tentativa anterior, especialmente no primeiro ano, especialmente nos 3 primeiros meses. Tá? Se houve internação, a gente também se preocupa com o depois da internação. Os dias, semanas depois da internação também são alvo da nossa preocupação. Importante a gente diferenciar a autolesão e o comportamento suicida, porque eles têm objetivos diferentes. Embora o comportamento autolesivo ele seja um fator de risco, tanto para o desenvolvimento de transtorno mental na vida adulta, quando um jovem faz o comportamento autolesivo, quanto fator de risco para comportamento suicida, mas eles têm objetivos diferentes. Enquanto o comportamento suicida ele tem por objetivo uma intenção de dar fim à própria vida, ou a gente poderia pensar, o objetivo de dar fim a um sofrimento interminável, a uma dor psíquica extrema, ainda assim se morre disso. Então, por mais que a gente diga, é um desfecho trágico para uma dor intensa, a gente deve considerar que ainda é algo que leva à morte mesmo, né? Eu estive no primeiro simpósio internacional de prevenção de suicídio esse fim de semana, e uma fala do Dr. Neuri Botega nos alertou para isso, que hoje em dia a gente tem uma campanha amplamente divulgada, né, um Setembro Amarelo amplamente divulgado, e a gente tem tido que lidar com um certo aspecto de banalização de conteúdos e de acesso de conteúdos nem sempre de boa qualidade e certa propagação de informações errôneas. Uma delas é a ideia da dor psíquica como um fator explicativo para a presença do suicídio, né? O suicídio se dá na dor psíquica, a pessoa não quer acabar com a vida, quer acabar com uma dor psíquica intensa, mas ele alerta, acaba-se com a vida da mesma forma. Então, as pessoas seguem morrendo por isso, então a gente não deveria banalizar. Mas quando a gente observa um comportamento autolesivo, a intenção dele inicial pode estar muito distante de um comportamento suicida e do ato de dar fim à própria vida. O comportamento autolesivo pode ter uma série de funções. Muitas delas vão ser descobertas conforme a gente faz uma consulta mais detalhada e a gente acompanha com mais detalhe a população jovem, que é especialmente a população que faz esse comportamento em maior número, embora ele aconteça em outras épocas da vida também, em outras condições que não só o suicídio. Então, é bom a gente diferenciar. Então, quais são as funções possíveis para um comportamento autolesivo? Substituir uma dor por outra, aliviar um sofrimento, uma tentativa de comunicação, um contato consigo mesmo quando o processo simbólico está muito primitivo, um lidar com angústia, um sentir-se vivo. Eu já ouvi todo tipo de coisa relacionada a isso e também já ouvi a explicação do tipo, não sei por que eu faço isso. É mais forte do que eu, quando eu vejo já estou fazendo, quando eu vejo já estou sangrando, quando eu vejo já estou arrependido do que fiz, estou machucado. E não é incomum a gente notar as pessoas, especialmente os adolescentes, escondendo esse tipo de comportamento. Fazem com mais frequência nos braços, nas coxas, nas costas, e fazem uma tentativa de esconder. Quase sempre o contato dessas pessoas
prioritariamente com outras pessoas, com os iguais, então eles não buscam os nossos consultórios em primeiro lugar, eles não buscam ajuda dos adultos, eles buscam uma ajuda entre os pares, primeiro entre eles com eles mesmos, se der sorte de falar, eles com os pares, se der um pouquinho mais de sorte, nos 20% restantes que buscam alguma ajuda e chegam aos nossos consultórios, ou falam com o pai, ou falam com o professor, é o que dá para a gente poder atuar quando chega até o adulto. Por isso que, muitas vezes, o nosso caminho precisa ser chegar até eles de uma forma que diminua preconceito e estigma, e que a gente não puna inicialmente o comportamento que está sendo expresso. Então, autolesão, anteriormente nomeada como automutilação, é qualquer dano causado à pele ou corpo de maneira intencional, não necessariamente associado à morte, não necessariamente consciente dos motivos e objetivos, embora para alguns possa ser. E são exemplos desse tipo de comportamento: corte, arranhão, queimadura, mordida, soco em si mesmo, jogar o corpo contra objetos e coisas do tipo. Bom, o pensar globalmente e atuar localmente é um convite que a gente faz para reflexão acerca da prevenção. Então, esse é o convite que a Associação Internacional tem feito, que a gente pense em aspectos globais, que a gente se aproxime das realidades culturais locais para a gente também poder compreender como o fenômeno se expressa dentro da nossa comunidade mais próxima. Então, a gente tem 3 possibilidades de prevenção: uma prevenção mais universal, que são as prevenções do tipo psicoeducação em geral, campanhas de conscientização, que é o nosso Setembro Amarelo, que a gente está fazendo, e outras campanhas que visam popularizar o conhecimento acerca do tema. Nós temos uma prevenção seletiva, voltada a pessoas de médio ou baixo risco, buscando evitar o surgimento de comportamento suicida, seja ideação, tentativa, ato, buscando encontrar pessoas vulneráveis em certas populações. Então, os adolescentes com depressão, treinamento de alguma equipe que lide com algum público em especial, e a gente faz essa prevenção mais seletiva. E temos uma prevenção indicada, uma prevenção individualizada, essa dirigida à pessoa de maior risco e que já tenham desenvolvido algum nível do comportamento suicida ou mesmo a tentativa. Então, os programas são geralmente de maior duração, tem vários componentes na sua estrutura. Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre isso, que avalia programas, aí a gente vai ter mais chance de discutir a respeito disso aqui na semana, né, da prevenção do suicídio. Então, um exemplo disso são protocolos de continuidade de ajuda para sobreviventes de tentativas e coisas do tipo. Eu tenho atuado muito, em parte, né, maior parte, na prevenção seletiva, muito menos dentro de consultório, muito mais em espaços comunitários grandes. Mas eu também atuo muito nas campanhas de conscientização. O que eu tenho visto também na literatura é que conscientização, a gente até que está alcançando bons parâmetros, mas isso não está revertendo. A campanha Setembro Amarelo não atinge os objetivos de ter um impacto na mudança do comportamento propriamente dito, diminuindo, tendo impacto mesmo para diminuir o número de tentativas ou para fazer uma contribuição mais extensiva, né? Mas, em termos de conscientização, tem sim feito um bom papel. E, óbvio, a prevenção de suicídio não se faz só com campanha. Então, a gente pode melhorar o alcance? Pode. Pode banalizar menos? Pode. Porque campanha, se a gente não fortalece o SUS, se a gente não garante acesso, se a gente não diminui o acesso a meio letal, é só marketing, né? Só marketing. Então, eu tenho trabalhado muito com prevenção seletiva dentro das escolas, CRAS, enfim, na Universal nas campanhas. Na indicada, eu tenho trabalhado muito como supervisora de estágios dentro da clínica. E eu não sei se vocês, na prática clínica de vocês, têm notado, embora os estudos não tenham apontado ainda um aumento nas taxas de suicídio vinculados à pandemia, por exemplo, após pandemia, eu tenho observado, tanto nos estudos que mostram mais recentemente, como da JAMA Pediatrics, que foi publicado em maio de 2023, é uma revisão de vários estudos, reúne mais ou menos um número de participantes de mais de 40 mil crianças e adolescentes, considerando todos os estudos selecionados. Esse estudo tem apontado um aumento na referência à depressão por parte das adolescentes, mais em final de adolescência, ali por volta dos 19 anos, mas um aumento também da ansiedade relacionada a esse período,
E para os meninos também um aumento da ansiedade, um agravamento das questões de irritabilidade, sofrimento mental. Então, objetivamente, mesmo que a gente não note e não tenha uma possibilidade ainda de vincular número de suicídios à pandemia, ou número de suicídios aos agravos da pandemia de um jeito mais consistente, eu tenho observado um aumento da sobrecarga de sofrimento mental nesse público. Onde eu olho dentro da clínica, eu noto um aumento quando eu vou supervisionar, nas queixas das mães, dos pais, dos próprios adolescentes, quando procuram ajuda, noto um aumento da busca de ajuda pelos adolescentes dentro do contexto de clínica, o que não era tão comum dentro da psicologia, eles buscarem espontaneamente, isso está aumentando, mas a referência à sobrecarga de sofrimento mental, isso não dá para negar, o aumento do discurso em torno do sintoma, isso direto. Então, ninguém mais fica triste, todo mundo fica deprimido. Ninguém mais se sente ansioso, todo mundo tem crise de ansiedade. E aí, dentro do espaço escolar, que é onde eu estou, entre eles já é uma linguagem, entre eles mesmos têm um jeitinho de fazer um manejo do jeito deles, eles mesmos tentam se ajudar, buscar um jeito de sobreviver a essa situação, mas não deixa de ser preocupante porque é fator de risco. Então, noto isso, noto o aumento da busca por ajuda e o aumento da referência a risco, aqueles tais riscos que a gente pode observar. Então, a gente está observando a presença deles. São suficientes para a gente dizer que a gente vai conseguir explicar o suicídio por conta disso? Não. A gente tem que pensar no entrelaçamento de uma série de fatores para a gente dar conta de minimamente tentar alcançar o fenômeno. Quais são as intervenções-chave aí, geral que a OMS propõe para a gente a partir dos vários programas que eles têm estudado em torno da prevenção do suicídio em países diferentes? Eles dão algumas sugestões que eles pretendem que sejam base para a gente pensar estratégias em torno disso para poder fazer prevenção de suicídio. Uma é bem macro. As sociedades precisam se preocupar em limitar o acesso aos meios letais. Em termos de políticas públicas, o ideal seria isso. Embora a gente saiba que muitos casos de suicídio que a gente tem, os meios letais são meios que estão disponíveis em casa, de fácil acesso, e mesmo quando a gente pensa, poxa, precisaria pensar na estratégia que melhor se adequa àquele caso, o risco pode estar presente em qualquer objeto que se tem em casa. Mas em termos de política, seria interessante a gente diminuir acesso a armas, pesticidas, enfim, tudo que está relacionado a risco de suicídio que pode ser prevenido, remédio, apresentação de remédio, tamanho de frasco, enfim. Interagir com a mídia para ter reportagens responsáveis, e a gente sabe do impacto que algumas reportagens em torno de violência, especialmente na escola, o impacto foi muito negativo com os ataques à escola, teve um acréscimo de sofrimento mental, não um acréscimo de suicídio em ambiente escolar, mas um acréscimo de sofrimento em torno da vida escolar. Ações que fomentem o aumento das habilidades socioemocionais em adolescentes, da comunicação com os adolescentes seria desejável, porque eles são um público que a gente tem visto que as taxas para eles estão crescendo, em termos de Brasil isso é nítido, e a gente vê que está faltando habilidade socioemocional, tanto para autorregulação, reconhecimento de emoção, comunicação da emoção, suportar frustração, suportar tristeza, comunicar, né, se organizar, tomar decisões, né, não só impulsivas, mas um pouco mais organizadas, então tentar ajudá-los a fazer isso. E, por fim, identificar precocemente, acessar, gerenciar e acompanhar todos que tenham sido afetados pelo comportamento suicida. Aí é desde a pessoa até os sobreviventes enlutados pelos suicídios, profissionais de saúde. Então, se a gente puder fazer um apoio para todo mundo que está em torno do tema, seria o ideal. A gente sabe que não é tão fácil assim a gente acompanhar, a notificação é falha, a gente tem muita dificuldade em termos do SUS para a gente ter um suporte de atenção básica, então a gente fala assim, procura o UBS, né, procura o pronto-socorro, e a gente chega lá, os profissionais também se sentem acuados, eles não têm muita familiaridade
com a ideia da saúde mental como passível de acolhimento na atenção básica, né? Então, saúde mental vira transtorno mental, né? Vou ter que lidar com transtorno mental? Não, vamos ter que lidar com promoção de saúde, vamos ter que lidar com cuidados, né? Relacionados a toda a saúde. Saúde é física e mental indissociavelmente. Mas para eles ainda é difícil e eu reconheço a dificuldade que eles têm. Com uma quantidade imensa de demanda, eles poderem fazer um bom acolhimento, eles terem uma equipe de suporte, um matriciamento decente. Então, a gente pensa, né, um país legal, que faz prevenção legal, garante acesso a cuidado o mais rápido possível, da melhor qualidade possível. Não é a realidade do Brasil ainda, né? Então, a gente poderia pensar em melhorar como meta. E aí, material tanto da Associação Internacional como dados da OMS no último relatório publicado. Então, a estatística global está dessa forma. Esse infográfico do lado está disponível para vocês baixarem, utilizarem, né? Que é dentro da IASP. E na estatística global, a gente tem essa estimativa: 703 mil pessoas morrendo anualmente por suicídio no mundo. Uma a cada 100 mortes em 2019 foi por suicídio. Homens morrem de 2 a 3 vezes mais do que as mulheres. No Brasil, chega a 3,8 vezes mais. Então, quando eles fazem o suicídio, eles fazem de uma forma mais letal. Os meninos jovens negros morrem muito por suicídio aqui no Brasil. Eles são um público que morre bastante. E as mulheres tentam mais, né? Então, elas fazem mais tentativas, elas têm um histórico mais doloroso e mais estendido de relação com o suicídio em termos das tentativas. Significa que elas não vão chegar a ter esse desfecho? A gente gostaria que elas não chegassem a ter esse desfecho, mas muitas nessas tentativas aprendem algo a respeito das próprias tentativas, dos meios em si, se desesperam. Em geral, o estado de saúde mental se agrava conforme passa o tempo, conforme não chega ajuda, e elas acabam também fazendo, depois de um tempo, o suicídio, mas elas tendem a morrer menos do que os homens. 58% das mortes ocorrem em pessoas com menos de 50 anos no mundo. Então, a gente tem que pensar, né? Mais da metade dos casos de suicídio estão entre a população jovem. Considero menos de 50 jovem, né? Considerando a expectativa de vida atualmente, né? Eu me sinto bem jovem e estaria dentro dessa faixa etária, junto a muitas outras pessoas. Aqui a gente está falando das estimativas desde pensar em 5 anos de idade até pensar em 50 anos de idade, mais da metade. 77% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda. É um perfil que a gente também deve considerar. Então, fatores socioeconômicos têm um impacto significativo nas taxas de suicídio. Então, se sofre por pobreza, né? Se sofre por violência, por falta de segurança pública, por uma série de fatores relacionados a viver em países que têm essa condição econômica, né? Não conseguir se colocar economicamente, o desespero de não conseguir se sustentar, o mau gerenciamento que às vezes ocorre nesses países também com relação à distribuição de financiamento para a saúde e outros tantos de coisas, né? Então, pessoas com depressão têm 20% mais risco de morrer por suicídio do que a população que não tem o transtorno, e o suicídio globalmente é a quarta causa de mortalidade de pessoas entre 15 e 29 anos, né? Então, eu acho uma sobrecarga muito grande e uma dor muito grande, uma tragédia, você morrer por suicídio no auge da sua juventude, né? No momento em que você deveria estar realizando seus sonhos, encontrando possibilidade de se vincular satisfatoriamente, se realizar como pessoa, como adulto, crescendo, você está tendo que lidar com sofrimentos inimagináveis. No Brasil, o boletim epidemiológico, ele não é o último documento, tem uma série de documentos que ajudam a gente a pensar, desde a notificação do serviço, né, de informação sobre mortalidade, ajuda a gente a entender vários aspectos relacionados à violência, mas toda vez que eu falo disso, eu gosto de dar algum destaque, eu não gosto muito de falar em números para não alarmar, né, para a gente não começar a pensar que tudo é tragédia.
mas a gente precisa falar de números. Então, eu vou falar do jeitinho que eu gosto de falar quando eu falo de números. Eu vou falar assim, tá? Países que se organizam revertem as suas taxas de mortalidade por suicídio e têm sucesso nas suas políticas de cuidado. Então, a experiência brasileira está desviando, espero que não siga desviando, mas ela está desviando, a gente está na contramão. Mas asseguro, países que levaram a sério o comportamento suicida e estudaram, notificaram direito, se preocuparam em entender como é que o comportamento se expressa naquela sociedade, tiveram sucesso, tá? O Brasil não está nesses países que tiveram sucesso, mas também não está entre os piores, né? Nem entre os melhores, nem entre os piores. Mas nós tivemos um aumento de 43% no número anual de mortes por suicídio. Em 2019 foram 112.230 mortes. Aqui estou considerando todas as mortes registradas, já pensando que, né, essas são as mortes que puderam ser devidamente notificadas, que tiveram a causa vinculada a comportamento suicida, tudo certinho, registrado. Não é a realidade de 100% dos casos. A gente estima que tenha mais mortes do que o registrado. Houve um aumento do risco de morte por suicídio em todas as regiões do país. Tá? Algumas regiões a gente teve uma mortalidade maior de homens, né? Região sul teve uma mortalidade, região norte teve uma mortalidade aumentada para os homens, mas, enfim, a mortalidade, o risco, né, de morrer por suicídio é 3,8 vezes maior entre homens do que entre mulheres, né, nessa proporção. 10,7 para 100 mil, então 10,7 mortes para 100 mil pessoas, 2,9 mortes para 100 mil, considerando as mulheres. É uma discrepância, né, bem notável. Mas nós tivemos um aumento da incidência de suicídios em todos os grupos etários, né, isso também nos preocupa, mas especialmente a população jovem nos preocupa ainda mais. Em que sentido? As taxas de mortalidade de adolescentes por suicídio sofreram um incremento de 81% nos últimos anos do estudo entre 2010 e 2019, ou seja, passaram de 606 óbitos para 1.022 óbitos por suicídio entre adolescentes para cada 100 mil habitantes, ali as taxas 3,5 para 6, desculpe, 606 óbitos ou 1.022 óbitos, com a taxa 3,5 mortes por 100 mil para 6,4 suicídios para 100 mil habitantes. Ainda no Brasil, a gente teve embora a gente tenha numericamente, esse número ele não é expressivo numericamente, mas considerando que criança não deveria se matar, ele é um número enorme. Então, nós tivemos um aumento sustentado das mortes por suicídio em menores de 14 anos, entre 2010 e 2013, que foi os dados que a gente tem ali no boletim, um aumento de 113% na taxa de mortalidade por suicídio de menores de 14 anos, passando de 104 óbitos para 191 óbitos naquele período. É mais. E se a gente somar o comportamento autolesivo que pode levar a risco, é mais, né? Em 2019, as regiões Sul, Norte e Centro-Oeste apresentaram as maiores taxas de mortalidade em adolescentes de 15 a 19 anos. A gente fica se perguntando o que será que pode estar acontecendo lá. Nunca é um fator só, nunca uma explicação reducionista ou simplista dá conta de tudo, mas a gente fica se perguntando, porque é bem parecido também em alguns aspectos com a mortalidade masculina aumentada, né? Cabe a gente ir mais a fundo para estudar o que possa ter em torno disso, mas talvez pensar em aspectos da educação, da forma de acesso ao serviço de saúde, enfim, uma série de outras coisas, né? De um espaço rural em algumas regiões, enfim. Mil dificuldades que a gente pode começar a pensar sobre elas. Entre 2010 e 2019, a região norte apresentou o maior risco de morte por suicídio dentre todos, tá? Para os jovens de 15 a 19 anos. E a faixa etária de 15 a 19 aparece na segunda posição para lesões autoprovocadas, correspondendo a 23,3% dos casos. A primeira posição está entre 20 e 39 anos. Então, todo mundo jovem, né? Todo mundo muito jovem. Então, quando a gente está vendo esse desfecho, talvez a gente possa imaginar
numa trajetória, o quanto de sofrimento vem se somando, se a gente descontar os casos que podem ter sido impulsivos ou motivados por algum fator precipitante ali em torno de um desespero, né? Se a gente for pensar que alguns desses casos são dessa forma e outros têm uma história longa, essa história que vira um desfecho de comportamento suicida lá na frente não começou aos 20 anos, começou antes, muito provavelmente, e aí a maior parte dos transtornos mentais começa a dar os seus primeiros sinais, né, de risco, né, para o seu surgimento ainda na juventude, ainda nos primeiros anos de adolescência. Esse material não é meu, ele é do Instituto Vitaleri e ele é do podefalar.org.br. O Pode Falar é uma iniciativa do Vitaleri, da Unicef, que está ali em cima, né, a referência. O Pode Falar, ele é uma ferramenta muito útil para a gente poder oferecer às pessoas entre 13 e 24 anos para elas começarem a perder um pouquinho o medo de psis, né? Começarem a entrar um pouco nessa perspectiva do cuidado. É uma página que coloca essas pessoas em contato com várias iniciativas protetoras em termos de saúde mental, de acesso a serviços de saúde especializados e que auxilia muito a começar a falar sobre saúde mental num espaço seguro. E aí o Vitaleri organizou também a rede de cuidados que está em torno ali dessa forma, né, mais visual. Eu uso bastante com os adolescentes quando eu vou conversar e eles vão entendendo que a gente está sempre amarrado numa rede quando a gente é jovem. E quando a gente tem risco para suicídio, está mais amarrado numa rede ainda, ou deveria estar. Porque eles fazem o seguinte entre eles e com a gente também. Quando eles procuram ajuda, eles falam da seguinte maneira: ó, vou te contar uma coisa, mas você não conta para o meu pai, você não conta para minha mãe. Só você pode saber. E é claro que a gente acolhe essa dor, esse jeito de entender o que está acontecendo, esse medo em torno disso, a gente acaba acolhendo, mas eu tento sempre conversar e colocar a seguinte questão. Talvez essa pessoa que ela esteja tendo medo é da consequência que virá daquilo que ela está fazendo, né, naquele momento. Como todo adolescente, ele ainda tem uma relação que é baseada num temor, numa dificuldade, enfim, de se sentir validado, de ter a vida dele ali de alguma forma compreendida pelos adultos do entorno. Ele sempre acha que não vai ser compreendido, ou pelo menos não da maneira que ele desejaria, enfim. E aí ele faz uma revelação disso e pede segredo para os colegas, e eu faço esse trabalho com os colegas, para os professores, e eu faço esse trabalho com os professores, porque esse segredo é diferente de respeito. Eu acho que quando pede segredo, será que não está falando de respeito? Será que não está falando de proteção? Né? Será que é segredo mesmo que quer? E eu converso a respeito do segredo, porque se eu guardo segredo, ou se um professor apenas guarda segredo, esse professor corta as linhas que unem essa rede de cuidado. Então, o teu pedido de segredo, quando adolescente em sofrimento, ele é entregar uma tesourinha na mão de quem está te ajudando para cortar as linhas que te unem a todo o espaço de proteção que você necessita. É você estar num trapézio ali, pulando de um para o outro trapézio, sem rede de segurança. Então, eu converso assim, será que talvez o que você queira seja respeito? Talvez, na hora que você for falar com seu pai e com a sua mãe, ou com o adulto responsável que está cuidando de você, talvez de cara ele não entenda o que você está sentindo. Talvez ele se surpreenda, talvez ele não concorde, talvez ele fique bravo, talvez tudo isso aconteça. Mas eu tenho uma certeza que se você não procurar a ajuda, você não vai encontrá-la. E mais, se esse professor ou esse colega for a sua única referência, você está em perigo e você põe o seu colega em perigo. Eu converso com eles a respeito disso também. Você puxa o teu colega para o teu buraco e ficam dois no buraco, né? E se você tem no seu colega, né, na sua colega, uma pessoa de muita confiança, com certeza ela vai querer seu bem. E se ela for a única pessoa que está responsável por cuidar de você e saber a sua história e não puder pedir ajuda para nenhum adulto confiável, não puder estabelecer nenhum plano de cuidado com ninguém confiável para você, essa pessoa, esse seu colega que está te ajudando, ele pode um dia
legitimamente estar cansado, não atender o telefone e dormir. E você pode, num momento de dor ou de confusão, concluir precipitadamente que nem ele está se importando com você. E eu falo com os colegas também, eu digo, olha, se vocês se colocam nessa posição, você não ajuda o seu colega. Seu colega pode ficar bravo com você no momento em que você disser isso, mas ele precisa que você o ajude a fazer o que ele não está conseguindo fazer. Então, não combine com ele que você será o único, porque se acontecer alguma coisa com ele, você vai se sentir profundamente culpado. Você já se sentiria se ele tivesse envolvido numa rede de cuidado. Todo mundo acaba sentindo quando alguém morre por suicídio perto da gente. Não seja a única pessoa a saber de uma história do outro, mas também não saia por aí banalizando essa história. Então, eu mostro, discuto com eles, agradeço sempre o Vitaleri em pensamento, porque pessoalmente não dá sempre para agradecer, mas eu falo que maravilha que é esse instituto, super responsável, por favor conheçam, quem não conhece, entra lá, prestigia, eles produzem livros, materiais, cartilhas, vídeos, coisas realmente responsáveis, lindas, muito bem feitas, e ajudam a gente, deixam disponível para a gente poder trabalhar com o nosso público no consultório e fora dele, tá? Então, juntos, Vitaleri Pode Falar organizaram esse material e ajudam a gente a ser didático com relação à rede. Bom, continuando. Suicídio em adolescentes e jovens, ele está tendo um acelerado aumento no Brasil. E aí, bom, tentativas de explicar isso. Adolescência e início da fase adulta são os principais estágios da vida para início de comportamento suicida. A gente nota isso na população. Tem acontecido cada vez mais cedo, ultimamente. E o discurso do risco e do transtorno mental cada vez mais cedo ainda e cada vez mais banalizado. Ansiedade é crise de pânico, tristeza é depressão, ninguém mais pode estar triste, ninguém mais pode viver a sua vida, enfim, e sofrer em paz, né? Mas tem uma conjunção de fatores relacionados ao comportamento suicida na juventude e alguns podem ser destacados. Sentimentos de tristeza persistentes, desesperança persistente e a depressão também, enquanto transtorno, inclusive, não só enquanto tristeza ou sensação de vazio, é adolescente e criança com depressão. Ansiedade, e aí os transtornos de ansiedade também, isso pode estar relacionado aos aprendizados, às fragilidades pessoais, enfim, ou a uma questão que começou de uma forma mais simples e foi se exacerbando pela falta de suporte. Experiências adversas pregressas, como abusos físicos e sexuais, violências de outras formas, vindas dos pais, das pessoas próximas, falta de amigos e de suporte de parentes, exposição à violência de forma ampla, discriminação e não pertencimento no ambiente escolar e uso de substâncias psicoativas com destaque para o álcool, né? A gente tem uma sociedade muito permissiva para o álcool está sendo consumido em quantidades muito grandes por essa população cada vez mais cedo e vinculadas a uma forma, de forma perversa, né? Vinculadas a uma maneira de aliviar estresse, de ter bem-estar, de realmente descansar, né, de lidar com tudo aquilo que a ansiedade poderia trazer. Outras particularidades têm a ver com as características das chamadas gerações Y ou gerações Z, que também podem estar influenciando esse aumento observado nos jovens. Tempo de tela super excessivo, relações que confundem a realidade virtual com a realidade do dia a dia, formas de interação muito picotadas por conta da rede social, muito esteticamente orientadas para uma comparação desenfreada, uma rapidez que faz com que o cérebro deles, daqui a pouco a gente vai ver os efeitos do que vai ser essa geração acessando e conseguindo manter, enfim, atenção de 20 em 20 segundos. Então não tem tempo de processar a informação, não tem tempo de processar conhecimento, mas tem tempo de deixar o cérebro mascando chiclete. Fica lá sem pensar, fica lá preso de propósito, porque a interação digital em rede social, ela é feita para aprender, né? Ela é feita para a gente relaxar e ficar. E alguns estudos colocavam a questão do uso de telas como fator preocupante para a população de maior renda. Só que aqui no Brasil a gente tem um histórico de ter uma população de menor renda com lazer prioritário em tempo de tela. Não tem lugar legal na comunidade, o lazer prioritário é videogame, jogo online, né, jogar sozinho, jogar na tela
interagir na tela, dançar no TikTok, fazer videozinho e assim por diante. A gente tem menos mecanismos, a gente tem observado, né, menos mecanismos neles para lidar com as frustrações e adversidades, uma menor resiliência, dificuldade em adiar o prazer ou ter um tempo para organizar uma atividade que leva tempo, a atenção está reduzida, o tempo de atenção cada vez mais reduzido e que pode ser trabalhado, não é uma questão irreversível, mas o tempo em que se sustenta a atenção está diminuindo conforme os anos vão passando e as pessoas vão se dedicando a uma certa forma de interagir com tecnologia. Eu não combato tecnologia, eu sou uma pessoa que gosta da tecnologia, a tecnologia veio para ficar, eu acho que a gente precisa começar a lidar com ela de um jeito bom, né? Começar a pensar em construir aplicativos, outros objetivos dentro das redes sociais de alcance para conscientização. Gosto dessa ideia, acho que a gente pode aprender com quem já fez, né? E pensar no que a gente pode alcançar, tá? Tudo isso pode estar também ajudando aí enquanto fator em torno do uso da tecnologia. Aí tem que reparar que tem vários fatores, nenhum deles explica sozinho o comportamento suicida entre crianças e jovens, mas talvez olhando para todos eles, dependendo das culturas, a gente tenha alguma iluminação em torno do que possa estar trazendo maior sofrimento. Aquele estudo que eu mencionei, de maio de 2023, na JAMA, coloca as questões da pandemia, antes e durante a pandemia, um aumento de sofrimento mental já medido, especialmente depressão e ansiedade. E aí eles relacionando justamente a experiência de ficar em casa, em ambientes violentos, ambientes em que os próprios pais não conseguem manejar suas próprias vidas, organizar suas próprias rotinas, e a evasão, a saída da escola, como um outro fator de risco. Então, evasão de escola é fator de risco. Faltar à escola, não ir, não obter o conhecimento que precisa, tudo isso se tornou fator de risco observado em várias culturas dentro desse estudo. E eles citaram mais alguns ali, inclusive o tempo de tela. Mais um material bacana para a gente poder ensinar o que o adolescente pode fazer quando ele vai pedir ajuda. Quando é hora de pedir ajuda em cada lugar para cada pessoa diferente, né? Então, quando eu estou chateado, né, o verdinho, eu estou chateado, às vezes eu fico meio distraído, às vezes eu fico um pouco entediado, né? Tudo bem, isso faz parte da vida, isso não virou doença, né? Todo mundo fica chateado às vezes, reage mal, perde alguém, se aborrece, entra num conflito, né? A violência é sempre o pior jeito de solucionar um conflito, mas a gente entra num conflito, enfim. Tá tudo bem às vezes sentir assim, né? Já no amarelinho, eu me sinto muito triste, sem vontade de fazer as coisas, eu sinto que eu não sou boa em nada. Então, você já está começando a ver um pouquinho mais de dificuldade com relação à organização e regulação emocional, autoestima, todas as coisas que a gente espera que o adolescente aprenda também. Ele está em desenvolvimento, esse cérebro ainda está fazendo ali os seus aprendizados importantes e fundamentais e a sua formação, né? Então, a sugestão é converse com um adulto de confiança e possa pedir ajuda na sua rede mais próxima. Um professor, eu sempre falo para os professores que eles não sabem o papel fundamental que eles têm na vida de alguns adolescentes. E alguns, inclusive, fazem uma fragilização no momento específico, na presença desse professor, para poder ter a ajuda daquele professor, e eles reconhecem, né? Então, eles entram em ansiedade na aula também de um professor que reconhece, que eles reconhecem que pode ajudar, né? Então, também existe um certo cuidado com quem você lida, com quem pode te aconselhar melhor, né? Depois, mais para frente, até ficar com a água no pescoço, né? Quando esse sofrimento que faz parte da vida, ele vai ganhando vieses de transtorno. Mais duração, mais intensidade, incapacitação para as funções do dia a dia. Então, aquilo que era sentimento, aquilo que era vida e conflitos da vida e conflitos existenciais, vai ganhando vieses de transtorno. Talvez seja a hora de pedir uma ajuda de um adulto de confiança para chegar a um serviço especializado. Então, o próprio adolescente pode aprender que pode contar com a ajuda dessas pessoas, e a gente precisa também educar pais e funcionários, professores para isso, né? Equipes de saúde, enfim. Também é do Pode Falar um material educativo para os jovens. O que a gente pode fazer, então, para prevenir riscos na infância e adolescência?
cuidar desde antes da criança ir para o útero, né? A gente precisa saber que essas famílias precisam ter uma condição de planejar de alguma forma e ter uma boa condição de receber uma criança, estarem longe de contexto de violência ou de precariedade, terem a chance de planejar ou desejar e receber de forma desejável essa criança. Começa assim. Promover saúde mental começa assim, começa de gerar, começa de amamentar, começa de ensinar a andar, de falar, de alimentar e tudo mais. A gente precisa também melhorar a capacidade de identificar situações de risco e vulnerabilidade onde quer que elas ocorram, seja no consultório do pediatra, seja na escola, seja no parquinho, seja dentro da família, né? E poder buscar a atenção e o cuidado necessário. Levar estratégias de prevenção aos contextos onde a criança e adolescente estejam. Então, ajude os professores a conhecer um pouco melhor sobre isso. Eu recebo pedidos toda hora dos professores das escolas públicas que eu atendo para entender o que são alguns dos laudos que as crianças chegam lá com os laudos, e especialmente TOD. Eles falam, eu não entendo o que é isso, eu não entendo como eu tenho que me comportar diante disso. Pedem muita ajuda para compreender. Então, há um desejo genuíno de compreender o que está acontecendo ali. Mas vida de professor em escola pública, você já deve imaginar como é, né? Uma lotação de coisa para fazer, um monte de compromisso, e eles são, assim, verdadeiros heróis para dar conta de tudo que eles fazem. Bom, diminuir psicofobia, nem se fale, né? A gente ainda precisa melhorar isso, e nas comunidades onde eu atuo, especialmente, eu fui fazer rodas de conversa sobre o Setembro Amarelo com todo tipo de população, e eles ainda falam, né? A gente ainda pensa que psicólogo e psiquiatra é coisa para louco, sim, né? Então morrem de medo de procurar ajuda, né, nos nossos consultórios. Então a gente tem que fortalecer e capacitar profissionais das redes também de atenção em saúde, desde a básica, assistência social, CRAS, CREAS, etc. Realizar as campanhas de conscientização da forma mais responsável que a gente puder e mais segura, para não gerar gatilhos, para não gerar conteúdo banal, né? Diminuir o estigma em torno do comportamento suicida, ainda é importante falar, ainda é importante orientar as pessoas para que não tenham preconceito, não expliquem de forma precipitada, não condenem o ato. Uma coisa interessante que eu tenho começado a me preocupar em fazer é uma certa anamnese digital, né? Então, virar papo de consultório, virar papo mesmo, falar da vida digital das pessoas, né? Quanto tempo você fica, o que você acessa, com quem você conversa, quais são seus aplicativos prediletos, já chegou a perder sono por conta disso, já ficou angustiado quando o celular quebrou, já achou que estava perdendo alguma coisa, e assim por diante, né? Uma anamnese digital é sempre bom. Defender políticas públicas que respondam adequadamente ao fenômeno do suicídio, o Brasil precisa melhorar nisso. Diminuir condutas punitivas e recriminatórias diante do sofrimento da criança e do adolescente. Não é frescura, não é bobagem. Por mais que você imagine que exista um componente que possa gerar um ganho secundário, né, se safar de uma prova mais difícil, considera que ninguém faria isso se tivesse tudo bem, obrigado, né? Você ia fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas. Psicoeducação, orientação e assistência aos familiares, também super importante. E quando uma perda acontece, pós-venção e cuidados da situação de perda ou de luto, né? Então, alguns desses cenários onde eu fui parar porque a escola tinha perdido algum aluno por suicídio, a escola pública, e é um desespero, porque não tem nada para ser feito lá dentro em termos de garantia do que é prerrogativa ali daquele tipo de ensino, daquele tipo de espaço. Então, não tem protocolo. Então, eles ficam sem saber o que fazer, né? Seja ameaça, seja comportamento autolesivo, ameaça, risco ou suicídio. Eles ficam totalmente perdidos nessas comunidades. E algumas tinham tido casos anteriormente, seja no corpo docente, funcionários ou familiares de funcionários docentes ou familiares das próprias crianças. Então, não dá para deixar passar, né? E aí somos nós, nas atividades que a gente realiza. Essas são 2 rodas de Gatekeeper Training, que é o treinamento de pessoas leigas, que a gente chamaria leigos, com relação ao conteúdo sobre comportamento suicida, ou pelo menos não esperado que eles tenham acesso ao conteúdo como um especialista pode ter,
mas a gente acredita que essas iniciativas ajudam a melhorar a capacidade das pessoas falarem sobre isso com segurança dentro dos seus espaços coletivos. Esse tipo de treinamento, ele não é feito só aqui no Brasil, ele é uma iniciativa feita mundialmente, tem vários modelos, alguns funcionam mais ou menos, eles, assim, com relação ao programa de prevenção, a gente tem dificuldade de encontrar um que sirva para tudo que é escola. É super difícil a gente encontrar um que de fato sirva. E se a gente pensa numa população, esses professores da escola da esquerda, é a escola que é uma escola de período integral, é uma escola estadual, tem aproximadamente 600 alunos ali entre ensino fundamental 2 e ensino médio. Todos os professores foram treinados ano passado e eles têm dado feedbacks de que a relação com os alunos ficou muito mais segura para eles também, né? Então, eles já sabem como prestar um suporte mínimo quando necessário. A outra escola que eu atendo, eu não coloquei foto, mas é uma escola de uma comunidade ainda mais periférica do que essa, com mais de 1.000 alunos, em torno de um complexo penitenciário, reconhecida pela sua extrema violência, e os professores também foram igualmente treinados, mas a gente nota que o próprio cenário de violência predomina. Então, a demanda do suicídio vai ficando secundária diante de outras violências que eles reconhecem como mais presentes no contexto escolar e que podem ser fator de risco para comportamento suicida no futuro. Mas eles mapeiam, a gente fez um mapeamento, né, com os professores, a gente sempre faz assim, a gente começa pelos adultos da comunidade, faz o treinamento com os adultos, só depois a gente chega perto da população de crianças e adolescentes, depois que os adultos estão falando a mesma língua que a gente. Aí a gente vai para as lideranças de alunos dentro da escola. Aí a gente fala com gremistas, a gente fala com alunos líderes de sala, alunos acolhedores, tem uma série de jeitinhos de falar ali das lideranças entre os alunos. E a gente percebe que a gente tem que levar informações diferentes, obviamente, para um e para outro, mas as escolas que nos dão suporte, elas fazem isso e a gente vai vendo o resultado acontecer de uma forma melhor. Tem sempre que ter um professor facilitador para fazer a ponte. Sozinho a gente não entra na escola, não adianta levar projeto, cair de paraquedas, que os alunos mesmo dizem, a gente não quer palestra, a gente quer outra coisa, palestra a gente já tem de monte. Então, as duas escolas, independente das questões relacionadas à prevenção de suicídio, nas duas, eles identificam muito mais questões em torno de violência generalizada, bullying, preconceito, desrespeito, né, sofrimento mental, não relacionam a suicídio diretamente. Então, com os professores, eles relacionam mais a questão de transtorno mental, né, questão da família como central no processo de cuidado, mas não apontam tanto a questão do suicídio, embora tenha tido nas comunidades. Então, a gente fica se perguntando se é uma questão só de, enfim, não reconhece a existência, não chega até eles, ou se de fato tem outras coisas mais urgentes batendo na porta e isso aí fica para um cuidado mais especializado. Ali do lado direito é uma roda de conversa inaugural do Gatekeeper Training que a gente fez com o pessoal de um CRAS, ali numa região mais periférica de Hortolândia também. Aí são equipes são pessoas de várias equipes, né? Saúde, assistência social, fazendo treinamento juntos no cenário do CRAS. E também é sempre maravilhoso, porque quando a gente começa a fazer isso, eles começam também a querer conversar com a gente, a estudar mais, e a gente cria multiplicadores de conteúdo de boa qualidade. Aí são os líderes de sala numa das escolas. Essa escola é a que fica nessa comunidade mais periférica que a gente atendeu, essa é uma iniciativa que a gente fez com eles, e são os amores, quando a gente envolve, eles super entendem e criam ideias muito legais, participam junto, e é realmente muito bom trabalhar com eles. E ali tem um professor no canto, que é o nosso facilitador, ali à direita na última foto, que sem ele a gente não chega em ninguém, precisa ter uma liderança intermediária para nos ajudar também. Aqui são as rodas de conversa, as palestras, as campanhas de conscientização. Ali do lado direito foi uma que eu realizei com um centro de convivência de idosos, à esquerda num CRAS, e, enfim,
não lido diretamente com a prevenção dentro do consultório no dia a dia, mas uma coisa eu posso dizer, é nítido o sofrimento ampliado das pessoas em contextos como esses. É nítido. Né? E claro, a gente pode pensar que nas políticas que nos ajudariam a compreender esse fenômeno e tratá-lo na perspectiva da macropolítica, o Brasil não estava muito organizado com relação a isso. E de 2019 a 2022, a gente teve uma mudança do eixo da política de prevenção de suicídio. Ele passou a fazer parte daquele Ministério Cidadania, Direitos Humanos, Família, reunia tudo no ministério só, e aí colocava muito um direcionamento de centralidade na família como responsável por fazer e organizar tudo aquilo. E não é isso, né? A gente precisa olhar de uma forma ampliada. Como que eu faço? Como é que eu faço chegar o conhecimento aqui? A gente vai ter, quanto mais conhecimento tiver, imagino que a gente vai ter pressão para poder chegar exigência de melhor qualidade de cuidado lá na frente, porque as pessoas vão estar em torno de saber o que está acontecendo com elas. Mas, especialmente, o meu desejo é que para aquilo que possa ser cada vez mais controlável ou acessível para as próprias pessoas, elas possam fazer. Porque a prevenção começa de dormir bem, começa de você ter uma rotina estabelecida, começa de coisas que estão plenamente ao seu alcance, com um pouco de ajuda você consegue, aquilo que é macro é mais difícil de conseguir, mas se a gente começa a conscientizar e criar conhecimento em torno disso, a gente vê, por exemplo, adolescentes respondendo muito rapidamente às ações, muito. Ações, intervenções, criam jogos, fazem um monte de coisa para ajudar. Então, a gente espera que as pessoas, ao tomar consciência, se organizem também dentro desses coletivos, e alguns já começaram a se organizar, para melhorar a qualidade dos próprios serviços que são prestados a elas nesses espaços. Então, o projeto está nesse ponto, ele está perto de terminar, ele é muito de sensibilização e conscientização, né? Então, não pretendia reduzir taxas, até porque eles não têm nem as estatísticas relacionadas a cada um desses contextos, sim, as municipais, né? E eu não vou medir esse impacto nesse sentido, mas eu espero que a gente possa ter mais pessoas conscientes e falando disso responsavelmente. Então, aqui está o meu contato, meu agradecimento pela atenção de vocês e a minha disponibilidade para poder conversar sobre o assunto sempre. Sempre, sempre, sempre. E uma coisinha muito especial que eu quero falar, também com relação à campanha Setembro Amarelo. A gente precisa cuidar das pessoas que estão prestando cuidado, né? Nessa questão da gente viver em torno da campanha, setembro vira um mês em que a gente não para, né? A agenda fica cheia de coisa para fazer e a gente se sente meio no dever de fazer alguma coisa, né? E pressionado por fazer alguma coisa, a gente também se cansa. Né? E aqui no Brasil, essa campanha ganhou força, mas ganhou uma força de ocupar o mês. Né? Nos outros lugares é um dia, né? E outras iniciativas de cuidado que se distribuem ao longo do ano. Aqui a gente fica o mês todo. E assim, cuidem do cansaço de vocês para que ninguém desista, né? Para que ninguém se canse, para que a gente continue ligado a isso e não se sinta banalizando esse tipo de conhecimento também. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Tati. Nós temos quase uma década juntos já, lá na PUC. Fico muito feliz, né, com a palestra, com os detalhes, né? A gente vai abrir para perguntas, né? Tanto o pessoal, acho que do Zoom, né, que está aí, se tiver perguntas, a gente faz também, e ao público que está aqui. Antes de mais nada, novamente agradecer. Muitos desses dados, né, a gente vai conversando ao longo aí do semestre, quando a gente vai tendo oportunidade, a gente percebe um aumento das taxas de suicídio, da busca do pronto-socorro, né? As questões da precocidade, tinha comentado um pouco antes da palestra, né? No final de semana, estava de plantão atendendo um menino de 12 anos, né? Então, mais precoce, coisa que a gente dificilmente via anteriormente. Né? Eu já cheguei a ver criança de 5 anos de idade, né? Em contextos de abuso, né? Então, são os fatores de risco que você bem destacou. Então, essa ideia de compreender a ideação suicida, a tentativa de suicídio, prevenção, mas os fatores
primordiais. Antes do paciente chegar no pronto-socorro, antes de ele chegar no consultório do médico, do psicólogo, acho que isso é o principal, né? Questões da vulnerabilidade, como você bem destacou. Vou abrir para perguntas primeiro aqui da plateia. Quem tiver, levanta a mão que eu levo o microfone até aí. Bom, eu vou começar então. É, Nossa, tanta coisa, né, que eu gostaria de perguntar, até porque, como profissional que lida com crianças e adolescentes, né, professora Tatiana, mas uma das coisas que você comentou e que eu também, como psiquiatra clínica, vejo muito no meu consultório é esse sofrimento mental aumentado nessa faixa etária dos adolescentes, né? Eu também tenho essa visão de que pós-pandemia, durante a pandemia, pelos efeitos, né, seja do isolamento social, seja da dificuldade em aprender o conteúdo escolar, porque todo mundo sabe que a aula online não funcionou, eles não conseguiam prestar atenção, né? Eles não absorviam conteúdo, não tem jeito, e isso gerou muita frustração para eles, porque eles percebiam isso, percebiam a dificuldade, né? O fato de estarem dentro de casa, muitas vezes com relações familiares ruins, conflituosas, enfim, foi uma série de fatores que contribuíram aí e que hoje a gente ainda vê o reflexo disso, né, do sofrimento mental deles. E aí, o que que a gente acaba vendo? Eu até comentei outro dia com um colega que antes, quando você falou das autolesões, né? Antigamente a gente via autolesões geralmente em pacientes com um quadro mais grave, né? Mais em adultos, né? Transtornos de personalidade, né? Doutora Carmen, doutor Osmar podem é, confirmar que, então a gente pensava já no borderline. Hoje não. Você vê adolescentes no consultório que trazem um sofrimento mental, seja de depressão, seja de ansiedade, e já com marcas de autolesão. Então, assim, hoje, pelo menos na minha avaliação clínica, na hora que eu vejo isso, eu já encaro como um sintoma a mais. Não é algo diferencial de um nível de gravidade maior que antes a gente considerava. Hoje não, porque passou realmente a ser um comportamento, parece que mais frequente nos adolescentes, né? E aí vem a minha pergunta, então. Eu queria saber sua opinião a respeito. Se você acha que o efeito da pandemia, né, que a gente viu refletido nesse aumento do sofrimento mental, pode ter alguma relação com esse contato maior de tela, com esse acesso a informações, né, que esses adolescentes, porque aquele dado que você falou do boletim epidemiológico também é uma coisa que eu tinha visto e já tinha me chamado muita atenção, né, e eu me perguntei o que será que contribuiu tanto, né, para esse aumento tão expressivo dentro dessa faixa etária. Aí eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência. É, eu noto que é um conjunto de fatores. Eu não conseguiria dizer ou dar uma única resposta que reduziria o fenômeno a uma certa explicação. Mas eu acredito que esse mundo digital, essas interações, esse tempo de tela, tem muito para dizer para a gente que a gente ainda não conhece. Eu acho que a gente, assim, quando eu digo a gente, eu digo profissionais é, que estão no consultório, sejam psicólogos, psiquiatras, é um mundo que eu acho que é propositalmente inacessível às vezes. Os adolescentes tentam manter, eu acho que sempre de alguma forma foi assim, né? Sempre tem alguma coisa que os adolescentes querem fazer que seja da cultura deles e seja entre eles e que o adulto não é para ter acesso, né? Mas eu acho que tem certos perigos, né? A internet virou a antiga pracinha, né? Que a gente falava, não vai na pracinha, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você interage. E as interações para as crianças e para alguns adolescentes, elas são muito reais. Eles não sabem se eles estão falando de fato. Eles imaginam que aquela imagem que está colocada ali, aquele avatar, se ele se descreve como uma criança, ele é uma criança. E não necessariamente é uma criança. Então, os menores vão ter essa dificuldade.
Mas os maiores podem estar interagindo com conteúdos que fragilizem, pode estar participando do Discord, eles podem ser cooptados durante um jogo online em discursos misóginos, violentos, entrarem em comunidades de extrema violência, dentro dessas comunidades serem convidados a fazer desafios, e nesses desafios se tornarem cada vez mais violentos e isolados, porque esses não só por não terem um pertencimento a outros grupos sociais, alguns deles já são marginalizados, eles vão para dentro dessas páginas e em alguns grupos de extrema violência, eles são elevados a um status. Então, assim, não, o seu discurso realmente faz diferença, realmente as pessoas não te compreendem lá fora, mas a gente sabe o que você está passando, né? Então, se sofre bullying, é isso mesmo, as meninas são realmente tudo isso que você pensa, você tem razão, você está completamente certo. E ele vai crescendo de valor numa comunidade que vai convidando ele até atitudes cada vez mais violentas. Então, eu não condeno o videogame, eu até vou atrás de algumas pessoas que fazem estudos de uso de serious games, né? De usar o jogo para propósitos terapêuticos. Então, tem muita gente estudando a interação com videogame para dentro do consultório com proposta terapêutica. Então, a gamificação não é em si o maior dos problemas quando a gente pensa no uso correto. Mas essa abrangência de uma interação de internet, de rede social, que a gente não alcança, que tem coisa que a gente não alcança, que eles vão por uns caminhos que a gente não vai. Eu acho que conversar sobre isso dentro do consultório é fundamental. Não punir, tentar ver se a gente consegue acessar até a geração de angústia que isso promove. Então, assim, você já terminou de fazer uma interação numa rede social e saiu de lá com uma sensação ruim? É. Eu acredito que tem uma piora relacionada à interação com o mundo digital. Isso, bem-estar digital é uma tarefa para a gente. Eu acredito que tem, acredito que a pandemia contribuiu, acredito que o sofrimento mental não está relacionado só a isso, mas para algumas pessoas é um recurso importantíssimo e que isola e que afasta e que, enfim, fecha o mundo, né? E abre riscos. É, eu acho muito legal a gente estar falando de saúde mental para adolescentes e para crianças, até porque é um grupo que tem uma longa vida pela frente. E quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de prevenção a diversos outros fatores que podem reverberar negativamente na sociedade, como criminalidade, abuso de álcool e drogas, até evasão escolar, baixa qualificação de empregos, e enfim. Tendo isso em mente, eu queria trazer um dado que você trouxe, que falava que, embora tenha tido um aumento, né, dos suicídios e tentativas, também houve um aumento por parte dos adolescentes em buscar ajuda. E acredito que isso também está relacionado ao tempo de tela, porque as informações são mais disseminadas. Eu queria saber como que você enxerga isso, se você enxerga isso positivamente, e como que você vê na clínica, assim, a resposta desses adolescentes que procuram, de fato, por conta essa ajuda? Tá. Ah, bom, tempo de tela eu acho sempre um perigo, embora a gente não tenha nenhuma diretriz fixa, assim, assim, a gente tem algumas que dão alguma direção para a gente, né? Do quanto de tempo de tela seria recomendado, mas com certeza as pessoas, inclusive nós, a gente está usando muito mais do que poderia fazer bem, né? Então, os papos em torno disso ajudam a gente a pensar que nem tudo é ruim dentro das interações digitais. A gente pode escolher algumas boas interações digitais e algumas delas vão ter uma finalidade super protetora. Eu mesma acabei de indicar o Pode Falar como uma forma de um acesso que é por intermédio de plataforma online, mas que garante um cuidado. Qual eu vejo que pode ser o risco? Quando a gente fica muito tempo em rede social, a gente tem muito de um conteúdo que não tem uma preocupação com gerenciamento.
da informação que está presente ali. Então, os adolescentes, eles são muito, assim, em termos de quantidade de informação, eles acessam muito mais do que a gente já acessou em anos anteriores. Às vezes, num dia, eles acessam o que a gente levava anos para conseguir, em termos de informação. Mas isso não significa que essa quantidade de acesso à informação seja processada de modo a gerar um conhecimento, que isso é totalmente diferente. Eu acho que muitas dessas informações, elas são trazidas para dentro do mundo do adolescente como ferramentas ansiógenas. Então, tem, por exemplo, uma tendência de fazer videozinhos tipo, de produtividade. Então, acorda 4 horas da manhã, então das 4 até as 6, já fiz skincare, já corri 10 quilômetros, eu comi comida isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, sou linda, maravilhosa. Isso não, e assim, você fica vendo mais do mesmo. Né? Se o adolescente que acessa não tiver esse discernimento, ele vai sofrer muito. Os padrões estéticos impostos por rede social, e eles são muito assimilados pelas meninas adolescentes brasileiras, porque elas têm uma relação já cultural com uma questão estética que tem um jeitinho brasileiro da gente fazer as coisas e elas gostam de acessar aqueles conteúdos de maquiagem, de tendência, de comportamento. Então, algumas redes sociais elas não estão preocupadas se tem conteúdo de ódio e se ele vai ser retirado dali. Não estão. E a criança pode ser exposta àquilo sem o discernimento, o adolescente pode ser exposto sem o discernimento. Esse é o perigo. Né? Se não tem uma interação com alguém com quem ele possa trocar e se sentir à vontade para dizer, eu vi esse conteúdo, esses dias eu estava lendo uma reportagem, vendo um vídeo, na verdade, de um rapaz que estava dizendo que a filha, criança, não vou lembrar de onde era, mas chegou com o celular muito angustiada, dizendo para ele, eu não quero mais viver, entregando o celular para o pai. E o pai foi ver, ela estava numa conversa dentro de com uma inteligência artificial de uma plataforma X, lá que o pai localizou, e a forma como a inteligência artificial conversava com ela gerou angústia e ela não conseguia, ela estava se sentindo muito inadequada, se sentindo cada vez pior a cada vez que ela tinha alguma interação, e estava sofrendo por conta disso. Ela não, pequenininha, não foi capaz de discernir que aquilo é uma inteligência artificial, que aquele vídeo não era para ser visto, né? Então, eu não estou diretamente ligada a essas redes sociais como consultora, nem nada disso, passo longe disso, mas a doutora Karen Scavacini, que é diretora do Vitaleri, ela tem sido uma representante nessa luta, vale tanto a pena conhecer o que ela tem se dedicado a fazer pelo bem-estar digital, né? Até vou recomendar uma cartilha que ela desenvolveu em parceria com colegas ali do mesmo instituto, e ela dá uma formação para a gente pensar em bem-estar digital. Não vai acabar de acessar, ninguém vai acabar, todo mundo adora isso lá nos adolescentes, eles amam acessar, amam, e vão continuar amando, mas eles podem ter uma relação de um pouco menos de dano, né? Sei lá, redução de danos, talvez. Mas se a gente parar para a gente contar, a gente também vai se surpreender com o tempo que a gente passa em rede social e que a gente não resiste a dar a última olhadinha antes de dormir, dorme mais tarde, porque foi lá olhar pela última vez a última mensagem que apareceu a hora que a tela acendeu. A gente não faz tão bem a higiene do sono, a gente não desconecta, né? A gente deveria pensar em desconectar. E em relação ao metaverso, já que é conexão imersiva, você já leu, tem alguma coisa? Do metaverso, tem algumas. Eu estava vendo no simpósio internacional, eles estavam discutindo algumas possibilidades de interação com o metaverso, inclusive na questão relacionada à promoção de saúde mental nesse contexto. Eu não sou muito adepta de metaverso, mas também sou velha, né? Eu não conto. Mas eu não sei, do feedback que eu tenho dos próprios adolescentes com quem eu converso, eles mesmos têm críticas à ideia do metaverso. Eles falam que é coisa de gente mais isolada, né?
mais distanciada, mas eu acho que a gente pode ter alguma ferramenta, assim, alguma coisa está acontecendo nesse mundo digital que a gente vai ver alternativas que ainda não estão disponíveis, mas que estão sendo ensaiadas ali. Eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver não com esse perigo catastrófico, né? Ai, catástrofe, inteligência digital, catástrofe, né? Blá, 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 catástrofe. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar uma questão que já está aí, que vai se desenvolver, mas não conheço. Queria muito. Já vi gente casar no metaverso, né? Já vi gente fazer happy hour em metaverso. Médico no metaverso, sim. Professor no metaverso, sim. Vai ser assim, né? Eu gosto muito disso. Eu estava fazendo esse projeto, tem uma perninha, bem perninha, de um trabalho coletivo que a gente fez com a Faculdade de Engenharia de Software, se eu não estou enganada se o nome é esse mesmo. Mas eu fiz com uma aluna que é programadora e ela desenha digitalmente e a gente está criando um aplicativo para promoção de saúde mental em criança com machine learning. Então, a gente, a gente criou um personagem e esse personagem é como se fosse um alienígena que ele interage com a criança e ele é um certo professor, se é que a gente pode dizer assim. Na verdade, ele não é um professor, ele é um aprendiz, mas que no fundo é um professor disfarçado, porque ele é um alienígena que interage com a criança por post-its amarelinhos e a criança pode falar ou ela pode escrever coisas que aconteceram na vida dela e ele tem um dataset programado, né, com uma série de respostas relacionadas a conteúdo emocional, e ele vai interagindo com a criança, e a gente coloca ali, tem lá dentro da questão da computação, os cuidados de segurança que eles estabelecem, né, critérios de segurança para o machine learning e redes neurais recorrentes, e o personagem, ele é um alienígena que ele quer aprender o que está acontecendo, né? Como é que é o mundo das crianças daqui. Então a criança coloca uma coisa e ele vai aprendendo, né? Então coloca, eu fui brincar, não sei o que, ele responde, nossa, que legal, como é que foi? Onde foi? Então vai conversando com a criança. Um pouco é exemplo de outros aplicativos de saúde mental que têm sido desenvolvidos aí mundo afora. Ele está bem engatinhando o nosso aplicativo, mas foi o máximo que eu consegui chegar perto de universos digitais nesse sentido. Metaverso ainda não. Oi, Tatiane. Aqui é Carmen, eu sou psiquiatra. Obrigado, Osmar, Karina, que assumiu essa missão e trouxe mais uma semana aqui para a Sociedade de Medicina e Cirurgia. E é uma alegria muito grande a gente poder começar falando da infância, né? Como é importante a atenção para esse momento de desenvolvimento. Eu acho que é estarrecedor o que está acontecendo na sociedade com as crianças, né? O abandono, a violência, a negligência, e há uma preocupação muito grande com o que vai acontecer com as próximas gerações, né? Então, pensar que tecnologias estão sendo desenvolvidas, que tem toda uma série de protocolos e cuidados, e estatísticas e tudo mais, que é sim muito potente, mas por outro lado, a gente pensa, você falou o que eu acho que é fundamental, né? Começa antes. O cuidado, a prevenção, o cuidado com a criança, o cuidado com o desenvolvimento começa com os pais, né? Que planejamento é esse? Quem são esses pais, né? Que pessoas são essas? Que estrutura elas têm, né? Que sofrimento elas têm que talvez não tenha sido cuidado para colocar alguém no mundo aí que vai passar, né? Vai absorver muito, né? Que a gente sabe que até neurofisiologicamente o impacto do sofrimento, do estresse dos pais determina mudanças já precoces no cérebro em desenvolvimento, e depois, obviamente, ao nascer, toda a exposição, né, aos fatores estressores do ambiente, do estresse da mãe, do abandono da mãe também, que muitas vezes leva sozinha essa gravidez. Então, a pergunta que fica é o que a gente faz com essa solidão das crianças, né? Com esse, o que é possível, né?
É interessante você falar dessa tecnologia, porque eu pensei nisso, né? É um consolo, talvez, né? Pedagógico e que pode ser reestruturante para crianças que estão em situação de extremo risco, talvez, né? É, mas o que mais a gente poderia fazer, né? Eu achei maravilhoso esse projeto Girassol, né? Muitos girassóis precisam aparecer por aí, né? Então, acho que multiplicar essas ideias e esse conceito, né, de integração com a sociedade, de colocar os jovens participando da construção da mudança, isso é fundamental, porque esses jovens vão determinar aí as novas crianças, né? Obrigada. Obrigada, doutora Carmen. Eu queria ter uma resposta otimista. Queria ter uma resposta otimista, mágica. Toda vez que eu olho para as crianças, eu fico pensando nisso. Eu acho que a sociedade contemporânea tem colocado alguns desafios na vida de todos nós. Eu acho que a vida em contextos urbanos tem aumentado o risco, então é uma preocupação. As questões relacionadas à violência, o tempo, assim, evasão da escola, o tempo fora da escola. Eu acho que teria que voltar ao básico, né? Voltar ao básico, ao tempo numa escola de qualidade, a possibilidade de fazer uma escuta que não seja rápida e limitadora, né, desse mundo, a gente capacitar profissionais para poder cada vez mais se sensibilizar com a questão da infância. A gente, nossa, mil e tantas soluções, né? Professores melhor remunerados, uma escola num país justo, proteção para as questões de violência, que as crianças, elas são as maiores vítimas de exploração sexual, são as crianças, violência sexual, as crianças são as maiores vítimas, os abusadores estão, na maioria, entre pessoas conhecidas ou do entorno das crianças, então teria que melhorar tanta coisa, a qualidade de trabalho da mãe, né, para ela poder ter essa gravidez em paz, para ela poder ter a chance de sustentar o filho em paz, fazer o seu trabalho materno, que o cuidado materno é um trabalho, né? Fazer esse cuidado materno com mais serenidade, uma licença maternidade ampliada, tantas coisas, né? Eu acho que tudo se entrelaça de uma forma gigante e tudo de alguma maneira vai mostrando para a gente no que a gente tem errado, né, em termos de país. Tem países que se organizaram e isso é tão diferente. Aqui no Brasil a gente está tão longe por tanta precariedade. E eu estava vendo, se não me engano, foi a Vera Iaconelli, uma psicanalista, que estava comentando a respeito do dever de felicidade imposto a todos, né, dentro da sociedade contemporânea. E o dever de felicidade, ele é uma das coisas mais complicadas, porque a felicidade, ela não é uma questão que você vá poder dominar dessa forma e controlar em 100% do tempo. E ela estava fazendo um comentário sobre o dever de felicidade na educação das crianças e nos meios com os quais a criança interage, especialmente em rede social. É uma obstinação com a questão da felicidade que gera uma angústia que afasta da possibilidade da gente ver que a vida, ela tem sofrimento e a gente suporta, ela tem erro e ela tem reparação, ela tem cuidado e ela tem um cuidado não perfeito, né? Ela tem cuidados imperfeitos e que poderiam ser colocados de uma outra forma e vividos de uma outra forma, mas esse dever de estar sempre feliz e conectado com alguma coisa que teria que ser meta, a felicidade, e que na verdade não está ao alcance de ninguém, muito menos da criança, e a liberdade para a criança determinar destinos de tudo, né? Eu decido a hora que eu durmo, eu decido o que eu como, eu decido o que eu faço, eu decido se eu digo ou não digo para você o que eu tenho que dizer, onde eu estudo, é muita expansão da falta de limites ali, travestida de desejo de felicidade. Estou fazendo isso para que você seja feliz, né? Então, você pode tudo. Você pode tudo. E aí, quando a vida diz você não pode tudo, você não tem bagagem para dizer não posso, né? Como é que eu vou aguentar? Que eu não posso, que eu tenho limite, que eu sou imperfeito, que eu não sou tão bom quanto o outro, mas eu sou melhor que o outro em outra coisa, mas não tem essa
autorregulação. Ai, que pergunta difícil. Eu queria ter esse poder de saber por onde caminhar. Eu gosto muito da questão da psicologia da gravidez. Eu acho que, assim, investir em cuidar dessas mães e da chegada desses bebês e do caminho desses bebês poderia ser um caminho interessante, mas tem outras questões de macropolítica que estão muito distantes do meu poder individual. Mas como clínica, como psicóloga, eu pensaria em fazer a prevenção dessa forma, desde a mais tenra idade, desde as mais básicas questões relacionadas a saber quem você é, né? Lá no comecinho que a gente vai aprendendo quem a gente é e não deixa de querer aprender, né? Mas desde a hora que eu falo eu pela primeira vez, né? Que eu me vejo no espelho até velhinho, seria muito bom a gente ter bebês recebidos com cuidado, né? Muito obrigado, Tati, Eu que agradeço. por bastante conteúdo. Acho que isso é importante para suscitar também novos debates, né? A gente já fez alguns aqui com a Carmen, né? O professor também, Martins, aí acho que tem gravado até no YouTube aí da Sociedade de Medicina questões do tempo de tela, exposição, que os pais podem fazer, né? E eu gostaria de agradecer novamente a presença, né, em nome aí da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, convidar para amanhã, né, dar continuidade a essa semana, a professora Karina, né, que organizou, e faço o seu agradecimento final aí para a gente poder encerrar essa noite. Obrigado a todos. Muito obrigada. Boa noite.